E aí o problema surge. Por isso nós temos aqui um médico conosco, Roberto Galvão, Dr. Roberto, que irá nos falar como evitar termos cálculos renais, para não termos cólicas nefríticas. Olha que isso daí então são dores que começam nos rins e estendem até a coxa da perna. Pelo que eu ouvi dizer, vamos ver o médico. Seja bem-vindo, Dr. Roberto. Doutor Fernando, obrigado pelo convite novamente. É a segunda vez que eu estou aqui. Para mim é um grande prazer. Obrigado pelo convite, viu? É verdade que a dor é tão forte assim quando há uma cólica, de fato, que são, vamos dizer, que vai atingindo toda essa parte inferior, né? Sim, é uma dor extremamente forte, né? Uma dor que se inicia na região lombar, aqui nas costas. É uma dor, algumas pessoas chegam a dizer que é uma dor mais forte, até ou tão forte quanto a dor do parto. E de fato é uma dor que vem tipo em cólica. Ela tem um surgimento súbito, insidioso, em questão de poucos minutos a dor atinge uma intensidade muito forte, com uma irradiação que vem aqui da região lombar para a região da virilha, né? Os homens principalmente se queixam de uma dor testicular, uma dor lancinante, que pode ser acompanhada de náuseas, enjoo, vômito. E é uma urgência médica, uma dor que leva a pessoa até o hospital para um atendimento de urgência. E essa dor dura 1 hora, 2 horas, podendo voltar, ou como que é? Ou é contínua, doutor? Essa dor, aliás, o quadro clínico de litíase, ele é muito variável. A pedra nos rins, ela pode se apresentar de várias formas, desde o quadro mais comum, que é o que leva a pessoa até o hospital, é aquela dor intensa, súbita, e ela pode ter uma duração muito variável. Ela pode durar alguns minutos e passar, porque ela vem em cólicas, né, impulsos. Cólicas e volta. Então ela pode ficar doendo o dia inteiro, uma dor de moderada intensidade. Às vezes a dor não é tão forte e não chega até o hospital. Mas a dor pode durar até várias horas e só vai remitir mesmo ou se expelindo a pedra no momento que a pedra sai, ou com medicamentos analgésicos, no caso, quando a pessoa vai até um hospital, até um atendimento médico, né? Quando ainda é em forma, vamos dizer assim, de areia, e que é expulsa com facilidade, nós notamos por causa do sangue, né? Sim. Que permanece, né? Que jaz ou no banheiro, coisa semelhante, não é verdade, doutor? Sim, o sangue é porque a pedra, ela ao passar pelo trato urinário, pelo ureter, que é aquele canalzinho que vem do rim, que vai até a bexiga, ele é muito estreito, e a pedra, à medida que ela vai migrando, ela vai machucando ali. Esta areia também, aquela mesmo mucosa assim, interna, né? exatamente. Vai ferindo e aí uma areia, nós temos o sangue. Os cristalzinhos, aqueles cristais microscópicos, não provocam dor. Né? Para a pessoa ter uma dor, o cálculo tem que ter pelo menos uns 3 milímetros de diâmetro para a pessoa começar a sentir uma dor. Pode ser tão pequeno que a pessoa até pode chamar aquilo de uma areinha, de um grãozinho. Que nós geralmente mas falamos, isso já né? é uma litíase. Isso já não é mais um cristal, isso já é cálculo renal, né? E litíase vem da palavra litos, que em grego é pedra. Por isso nós perguntamos ao doutor como as pedras são formadas no rim, doutor. Como que elas então se formam? Então, as pedras, elas são resultado de um desequilíbrio entre substâncias que nós chamamos de litogênicas, que são substâncias que se precipitam no meio aquoso, e carência, falta de substâncias que seriam fatores que nós chamamos de fatores solubilizadores da urina, que são substâncias que impediriam que os cristais se agregassem vindo a formar pedras, né? Então, assim, o grande problema dos cálculos renais é que não existe uma única causa. Então, assim, essas substâncias que estão em excesso na urina podem vir de vários locais diferentes do nosso metabolismo. Por exemplo, o cálcio, quando em excesso na urina, quando hiperexcretado, que é um quadro que nós chamamos de hipercalciúria, me desculpem, a hipercalciúria faz com que comece a se precipitar esses cristais, né? Então tem cálcio em excesso na urina, vão se formando cristais e até ao longo do tempo se formarem cristais maiores, que são as pedras, né?
E existe a possibilidade até de aquilo que se chama anúria, que é o fechamento, não é verdade? Da urina. Anúria é quando se fecha totalmente um canal urinário. E aí, é só uma operação. Que a pessoa para de urinar totalmente. Mas isso quando a pedra já atingiu a bexiga e quando chega quando já na saída da uretra. Né? Essa é uma situação extremamente rara. A situação mais comum é da pedra parar ali no ureter, que é aquele canalzinho que vem do rim até a bexiga, e provocar uma dor muito forte com a distensão do rim. Então a dor, em parte, é provocada pela migração da pedra, pela irritação que ela provoca nesse canal, e pelo processo obstrutivo com a distensão do rim, porque o rim não é um órgão de armazenamento de urina, o rim é apenas um órgão de produção. Então o rim sofre uma distensão e isso provoca dor. Nós poderíamos falar que a alimentação, ela influencia ou não na formação das pedras nos rins? A alimentação, né? Então, a gente interagindo, puxando um link aqui para esse tema da alimentação com os fatores litogênicos, a alimentação pode ter sim um efeito na formação de pedra. Né? Porém, litogênica, só para explicar, é a formação de pedras. Aquilo que leva à formação de pedras. Exatamente. A gente tem que tomar um cuidado de não fazer algumas afirmações, algumas regras que as pessoas vêm tendo aí ao longo de várias e várias décadas. Por exemplo, comer queijo, tomar leite, uma ingestão de laticínios, isso vai provocar cálculo renal. Isso não é uma verdade, tá certo? São os grandes mitos que existem por aí, né? São os grandes mitos. Muito pelo contrário, eu até recomendo às pessoas que estão em casa, que foram recomendadas a não ingerir laticínios por terem cálculos renais, que procurem um nefrologista para se fazer um estudo metabólico, um estudo bioquímico completo da urina. Né? Nós, em consultório, solicitamos uma urina de 24 horas, que é um exame um pouquinho chato de fazer, mas o paciente colhe essa urina durante 24 horas, ele armazena tudo em um galão, numa garrafona, e o laboratório vai dosar várias substâncias que seriam as substâncias litogênicas e dosa também os fatores solubilizadores. Então a gente vai observar aquilo que está em excesso, a gente vai trabalhar, vai dar um tratamento baseado ou em reduzir aquilo que está em excesso ou em repor aquilo que está em falta, no caso os fatores solubilizadores. Que vão dissolvendo. Agora sim, a alimentação, as regras básicas que eu queria deixar bem claro. Em primeiro lugar, alimentos muito salgados, ricos em sódio. O sódio tem um impacto muito grande na formação de pedra. O sal. O sal. Então o sódio, alimentos salgados, conservas, embutidos, queijos, enfim, eu digo queijos aqueles que têm muito sal, tipo provolone, aqueles... que são gostosos. São gostosos. Então, assim, esses grupos de alimentos que já vêm sal na sua composição, eles favorecem a formação de pedra porque eles ajudam a aumentar a hiperexcreção de cálcio urinário, que é a hipercalciúria. Né? Os alimentos ricos em potássio, por outro lado, têm um efeito contrário. O potássio, via de regra, são frutas, verduras, vegetais, água de coco, os vegetais... as verduras, esses alimentos eles são muito ricos em potássio que vão colaborar com o aumento da excreção do citrato, que é uma substância que solubiliza, que ajuda a solubilizar a urina. Então, portanto, a dissolver, caso comece a se formar. Não diria que vai dissolver, não vai dissolver, mas vai evitar. Vai ajudar a evitar. Vai ajudar a prevenir. Melhor. O que mais? Terceira coisa, proteína, seja de origem animal ou origem vegetal. Os alimentos proteicos, falando claramente carne, feijão, frango, mesmo carne, sempre me pergunto carne branca ou carne vermelha. Então, carne branca ou vermelha, proteínas em geral também colaboram para uma formação maior de cálculos renais. Em geral. Então, peixe também? Peixe, todo alimento proteico tem essa propriedade. Então nós não orientamos que a pessoa deixe de comer carne, não vai virar vegetariano, mas a gente recomenda uma moderação, uma redução moderada nesses grupos alimentares como uma das estratégias, porque como eu falei desde o começo, essa doença ela não tem uma única causa. Né? As pessoas querem tratar cálculo renal, elas acham que vai ter um comprimido, um remédio que vai dissolver milagrosamente a pedra e resolver o problema. E justamente... Dom Fernando, é uma doença multifatorial, então tem um fator dietético,
tem um estudo metabólico no qual nós podemos atuar com medicamentos para corrigir esse distúrbio metabólico. Mas finalmente a questão da ingesta de líquido, acho que esse é o, Isso que é importante. É o principal ponto. Eu diria uma boa alimentação, frutas, verduras e água. E água. Agora, a quantidade que a gente calcula são cerca de 30 ml de líquidos por cada quilo de peso. Então, para uma pessoa que pesa 70 quilos, em torno de 2 litros a 2,5 litros de líquidos, sendo que, de preferência, 50% disso de água, né? Por quê? Porque a água é o fator solubilizador universal. Qualquer substância, se a gente fizer uma experiência em casa, pegar um copo, colocar água, colocar sal no fundo de um copo e adicionando água aos pouquinhos, a gente vê que primeiro a gente forma uns cristalzinhos ali molhadinhos embaixo, você coloca um pouco mais, ele vai ficar uma aguinha branca, coloca um pouquinho mais, até que aquilo dissolve e desaparece o sal. Então o princípio, quando a gente fala para se tomar muita água, é justamente por isso. A água é o principal fator de solubilização dos O primeiro sintoma, doutor, que se tem é a dor, ou antes da dor nós podemos dizer que já alguma coisa está se formando? Sintomas, infelizmente, é a dor. Tem muitas pessoas que têm, às vezes, cálculos grandes, até que se formam nos rins. Eu já peguei caso em hospitais que eu trabalho, até de cálculo coraliforme, que são cálculos grandes, são cálculos enormes, de 5 centímetros, que tomam toda a arquitetura interna do rim, eles vão se acomodando e vão tomando aquela forma, ficam em forma de cristais, e esses cálculos eles podem não provocar nenhum sintoma. É claro que a maioria dos casos a pessoa vai ter dor, mas o quadro clínico ele é muito variável. Então tem desde pacientes que têm pouca dor, não tem dor, ou tem uma lombalgia, ou tem de fato a cólica. E cerca, eu diria, de 5 a 10% da população vai ter cálculo renal como achado casual de exame. É aquela pessoa que faz um ultrassom que o ginecologista pediu, ou porque um gastroenterologista pediu para estudar o fígado, alguma outra coisa, e casualmente se encontram as pedras, né? E a pessoa está ali sem sintoma nenhum. É importante uma orientação nesse caso. Eu não diria que ela vai ter que quebrar a pedra, operar, eliminar, mas seria bom ela ser recomendada a fazer um acompanhamento. Entre os líquidos, eu sei porque meu sobrinho tem tem uma tendência enorme para cálculo renal. Líquidos, qual líquido que não seria aconselhável? Existe algum ou não? Ou a gente, de modo geral, não diria nenhum, Olha, dizendo que deve tomar cuidado? A maioria dos líquidos são recomendáveis para quem tem cálculo renal. Diria a grande maioria, sucos de fruta, água mesmo. Alguns colegas falam até em cerveja. É curioso, mas é uma medida que a gente não pode incentivar porque isso predispõe ao alcoolismo. Mas tem até algumas evidências que até cerveja ajudaria, que promove uma diurese, porque o álcool é diurético. Então, aquilo colaboraria até para uma eliminação do cálculo. Por outro lado, o álcool desidrata o corpo. Então, seria eu não recomendo, tá? Agora, tem que se tomar cuidado com a causa do cálculo renal, né? Então, o tipo de líquido que a gente pode orientar para a pessoa tem que também ter um conhecimento prévio desse estudo metabólico. Da própria pessoa. Tem alguns refrigerantes, por exemplo, de cola, que podem favorecer alguns tipos de cálculos, tá certo? Então, agora, refrigerante, por exemplo, a gente acaba também não recomendando por causa do açúcar, risco de obesidade, né? Mas em todo caso, é a necessidade de uma consulta, de um acompanhamento com um médico competente nesse sentido. Aí ele vai dizer, para o caso dele, o que não deveria, o que pode, o que não pode comer, tomar. Exatamente. É isso que eu acho que é importante. Exatamente. O leite mesmo pode ser tomado sem muita restrição. Tá certo? Mas nós temos também o Sidney Oliveira, que não pôde comparecer hoje, nós sentimos falta dele, mas sempre ele nos deixa uma mensagem. Sidney, julgo que na próxima vez você estará conosco. O programa necessita da sua presença alegre, risonha, sua disposição e as suas ideias, que sempre nos motivam
minha saudação fraterna e amiga, Sidney. Bom dia, Dom Fernando Figueiredo. Dom Fernando, o senhor me deixou emocionado com as suas palavras. Olha, estou muito emocionado, estou lisonjeado. O senhor sabe que eu gosto muito do senhor, que eu tenho uma grande admiração. O senhor é o meu orientador espiritual. Quantos momentos difíceis que eu tive na vida, que eu procuro o senhor. E o senhor falando dessa forma, que eu faço falta, eu estou aqui muito emocionado, Dom Fernando. Eu também gostaria de estar muito aí com o senhor. O senhor sabe que eu adoro quando a gente grava os programas, eu gosto muito, dentro do meu conhecimento aí, o que eu posso colaborar, mas eu logo estarei aí com o senhor, se Deus quiser. Eu estou aqui acompanhando o programa pela televisão, mas eu sinto muita falta, mas muita mesmo, de estar ao lado do senhor sempre, Dom Fernando. Muito obrigado pelas suas palavras, Dom Fernando. O programa está maravilhoso. Agradecer aí a todo o Brasil essa grande audiência, por todo esse Brasil. Quando eu vou a passeio, vou a negócios, as pessoas mandam abraços, mandam falar com o senhor que assiste o programa, por isso que nós temos essa grande audiência. E eu só tenho que agradecer ao senhor, agradecer muito a Deus por conhecer uma pessoa maravilhosa, um bispo, o bispo da Diocese de Santo Amaro. É o meu amigo, é o meu conselheiro, é o meu pai, é o meu avô. O senhor é tudo para mim, Dom Fernando. Fica com Deus, Dom Fernando. Um grande abraço para o senhor e logo eu estarei aí. Se o senhor sente falta, eu também sinto muita falta. Muito obrigado, Dom Fernando Figueiredo. Agradecemos ao Sidney a sua mensagem e que ele retorne breve ao nosso programa. Mas uma pergunta ainda ao médico. Doutor Roberto, como realizar a prevenção do cálculo renal? Então, a prevenção do cálculo renal, nós orientamos para quem não tem cálculo renal, nós orientamos o quê? Essa dieta balanceada, que eu falei agora há pouco, então evitar alimentos salgados, fazer uma dieta saudável no sentido de comer bastante frutas e verduras, não fazer sobrecarga de proteínas, de se comer muita carne, tá certo? A pessoa deve tomar leite normalmente, então não evitar a ingesta de leite, laticínios, derivados, tá certo? E o que mais? Manter uma hidratação boa ao longo do dia, né? Tomar bastante líquido. Quem já tem uma história familiar, que tem um fator genético, pode procurar aconselhamento médico, procurar um especialista nessa área de rim. Porque há uma propensão, não é verdade, doutor? Existe Porque eu vejo meu sobrinho, jovem que ele era, ele já tinha cálculos renais e há uma propensão para a formação desses cálculos. Exatamente. E ele tinha, no caso, familiares também portadores de... Não lembro de alguém na família que tenha, como ele, essa incidência. Pode ser, se não me engano, talvez a irmã dele, uma das irmãs. Sim, existe uma forte tendência de familiares, né, de pessoas de uma mesma família desenvolverem cálculo renal, fator genético. Então é importante, a pessoa que de repente começa a apresentar uma dor, embora a gente sabe que a maioria das dores lombares não são provocadas por cálculos renais, a pessoa tendo uma história familiar positiva, ou tendo um sintoma urinário, eventualmente uma dor para urinar, uma hematúria, que é esse sangue na urina, algum desconforto no abdômen e que não sabe exatamente o que é, procurar um aconselhamento de um nefrologista. Nefrologista, você sabe bem, nefros significa rins em grego, portanto, o nefrologista é aquele que cuida dos rins, como o nosso doutor aqui. E por isso nós agradecemos, mas antes, o SUS, ele oferece uma assistência, meios de prevenção, algo parecido, ou exames para constatar um cálculo renal, doutor? Existe. Aliás, eu sou funcionário da Prefeitura de São Paulo. Eu trabalho em um ambulatório aqui em São Paulo e o SUS tem algumas carências, tem deficiências financeiras, alguma dificuldade para se fazer exames, né, aquela coisa que demora um pouco mais do que demoraria no convênio, mas dentro do possível a gente faz. Eu consigo, para minha surpresa, eu estou lá há 1 ano e meio, eu consigo fazer essa prevenção, consigo realizar os exames de urina de 24 horas, ultrassom renal, e pelo menos os meus pacientes eu acredito que estejam sendo bem orientados nesse sentido. Tem sim, tem.
Então nós agradecemos ao Dr. Roberto Galvão, que nome bonito, nos lembra sempre São Galvão, né? Parente, tem algum parentesco? Porque aqui de São Paulo é o Frei Galvão, né? Que eu sou frade franciscano, né? E ele trabalhou sempre aqui em São Paulo, sobretudo em Guaratinguetá, onde ele nasceu, né? Então, mas nós agradecemos ao Dr. Roberto Galvão, pedimos também intercessão de São Galvão para ele, não é verdade? Médico neurologista,